As doutrinas da graça na vida prática, lição 1, religião sem graça ou alegre? Texto básico, Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É comum ouvirmos a acusação de que as doutrinas reformadas ou genuinamente cristãs são prejudiciais à vida cristã, que produzem frieza e apatia nos crentes como um reflexo do ensinamento de um Deus que decreta todas as coisas independente da vontade humana. Outros acusam o calvinismo ou as doutrinas genuinamente cristãs de ser desprovido de alegria por se apegar a um conservadorismo que consideram antibíblico e sem eficácia na vida de adoração e na evangelização. Podemos citar ainda outra acusação comum contra os reformados: as doutrinas da graça, como a soberania de Deus, por exemplo, produzem um sentimento fatalista, negativista e desprovido de esperança, já que, segundo eles, Deus determinou todas as coisas e nada podemos fazer a não ser assistir o mundo desmoronar. Impossível, porém, será termos real alegria se não for nosso princípio básico a fé no Deus soberano que governa todas as coisas para o nosso bem. As doutrinas da graça formam o alicerce de toda a teologia reformada e, por isso, é fundamental que comecemos esta série de estudos aprendendo mais sobre esse ensino e como ele nos motiva a nos alegrarmos em Deus, mesmo em meio às adversidades e oposições. Sem esse alicerce, o crente não pode desfrutar de uma alegria verdadeira e que independe das situações. Abra o seu coração para o ensino da palavra de Deus, para que o Espírito Santo traga paz e alegria para a sua vida e para que assim você possa transmitir graça aos que o cercam. Soberania de Deus e alegria. O primeiro aspecto da soberania de Deus abordado aqui é a respeito da salvação. Quando falamos em soberania de Deus na salvação, tratamos especialmente da predestinação, o ato pelo qual Deus determinou antes da fundação do mundo salvar alguns indivíduos da condenação eterna, agindo para os santificar e finalmente recebendo-os na sua glória. Esse ensino é bíblico, está lá em Romanos 8 ao 9, Efésios 1, 2 Tessalonicenses 2. Não se trata de uma doutrina inventada pelos reformadores. Antes, trata-se da sistematização desse ensino a partir da revelação de Deus nas Escrituras. Deus não revelou o ensino da predestinação para ficarmos apenas discutindo o assunto ou para vivermos lamentando sobre aqueles que Deus não predestinou para a salvação. Muito menos devemos usar esse ensino para nos acomodarmos na evangelização. Ao contrário, devemos enxergar a doutrina da predestinação com gratidão e alegria. Foi exatamente para isso que Deus revelou esse ensino, para sermos gratos a Ele. Em vez de ficarmos especulando sobre quem seria e quem não seria um eleito e lamentando por acharmos que alguns de nossos amigos e parentes talvez não tenham sido eleitos, devemos agradecer a Deus por nossa eleição e nos alegrarmos nele. Outro aspecto importante da soberania de Deus são os seus decretos. Entendemos por decretos eternos de Deus todas as coisas que já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer no mundo, coisas boas ou ruins, como eventos predeterminados por Ele. Em sua eterna sabedoria e graça, Deus resolveu revelar-nos essa doutrina não para especularmos, mas para que tenhamos paz e alegria. Uma pessoa que não crê nos decretos de Deus, mas em vez disso crê que os eventos naturais estão à mercê da sorte e da vontade humana, certamente não poderá desfrutar de plena paz e alegria neste mundo. Só teremos paz e alegria com a consciência de que tudo o que acontece está sob o controle de Deus e que Ele é quem determina tudo o que tem de acontecer, inclusive em nossa vida particular, nos mínimos detalhes. Nas palavras de Davi, no Salmo 139, verso 16, parte B, diz assim: No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado,
Devemos nos alegrar em saber que Deus determinou todas as coisas a fim de conduzi-las ao seu propósito eterno, o qual redundará em seu louvor e glória e em transformação final para os crentes. Isso nos traz alegria, paz e esperança, que são características do fruto do Espírito, no qual temos as primícias. Romanos 8, 22 ao 28. Graça e alegria. A graça de Deus revelada nos Evangelhos é um dos principais pilares da teologia reformada. Isso fica evidente no estudo do Sola Gratia, um dos 5 solas da nossa teologia. A graça de Deus permeia toda a Escritura e trata de forma central e especial da salvação revelada na cruz de Cristo e seus efeitos na vida dos crentes. Vejamos de que maneira a graça soberana de Deus se torna motivo de alegria para os crentes. Lucas relata que, certa vez, um jovem rico perguntou a Jesus o que teria de fazer para herdar a vida eterna. No diálogo, Jesus deixou claro para o jovem que o caminho da obediência à lei como meio de salvação era inviável ao homem, pois ele disse que ninguém é bom e mostrou que o jovem não conseguia obedecer a todos os mandamentos, a começar pelo primeiro. Então Jesus concluiu desafiando o jovem a segui-lo, pois essa é a única forma de salvação possível. Lucas 18, 18 a 22. Não apenas esse diálogo, mas textos como Efésios 2:8 deixam claro que a salvação é pela graça. Isso é motivo de muita alegria e paz. Isso parece ser evidente, mas muitos crentes creem na salvação pela graça apenas como uma fórmula aprendida, não de coração. Uma prova disso é que vivem com medo de perder a salvação ou afirmam que não basta crer, é necessário crer e obedecer para serem salvos. Ou seja, a salvação dependeria dessa obediência. É uma pena muitos crentes não se agarrarem à graça de Deus de forma plena, perdendo a oportunidade de desfrutar de paz, tal como Davi quando diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmo 4:8. Só podem desfrutar de paz e alegria aqueles que creem que tudo o que precisam fazer para serem salvos e continuarem salvos é crer, pois Cristo já fez por nós o que não conseguiríamos: obedecer a toda a lei. Obviamente, ainda devemos obedecer aos mandamentos de Deus, mas não mais para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Efésios 2:10. A graça soberana de Deus na salvação também é motivo de muita alegria para os crentes, pois nela Deus é glorificado. Deus é glorificado ao revelar sua santa justiça na cruz de Cristo. A morte de Jesus nos revela como Deus resolveu o problema da justiça em face de seu amor. Em outras palavras, Deus nos absolveu na cruz, mantendo, porém, sua justiça ao castigar-nos por todos os nossos pecados, castigando-nos na pessoa de seu Filho, que, por sua vez, sacrificou-se voluntariamente em nosso favor. A graça soberana de Deus também revela sua santidade. A santidade de Deus é revelada na cruz ao percebermos o quanto Deus abomina o pecado, derramando ali a sua ira. A graça também revela seu amor, como está escrito em João 3,16. O verdadeiro crente se alegra em entender que Deus é glorificado na revelação de sua graça soberana. Não devemos amar nossa própria glória, mas a glória de Deus. Saber que nossas obras são infrutíferas para a salvação e que isso glorifica a Deus, por ser ocasião para que Ele manifeste sua graça, deve ser motivo de muita alegria, mesmo em momentos de dificuldades e lutas. Santificação e alegria. A santificação também é uma doutrina da graça que compõe a estrutura básica de nossa fé. Santificação é o processo determinado antes da fundação do mundo e iniciado a partir do novo nascimento, em que o crente, pelo poder do Espírito Santo, é transformado à imagem de Cristo. Romanos 8:29, 2 Coríntios 3:18. Esse processo culmina com a nossa glorificação, a transformação final de nosso corpo na volta de Cristo. 1 de João 3:2. Alguns crentes supõem que possuímos livre arbítrio e por isso podemos e devemos, com nossas próprias forças, nos santificar. O crente que pensa assim se frustrará e correrá o risco de perder a esperança de mudança em sua vida. A Bíblia deixa claro que o pecado perseguirá o crente até o fim e que não conseguimos vencê-lo sozinhos. Tiago 3:2, Romanos 7 e João 15:5.
Se a transformação de nosso caráter dependesse só de nossa força, seríamos pessoas infelizes nessa vida, pois não só a Bíblia, mas também nossa própria experiência demonstram que jamais conseguiremos vencer o pecado por nós mesmos. Somente pode desfrutar de consolo e alegria na santificação o crente que entende que não vencerá o pecado sozinho. A teologia reformada, firmada na Escritura, ensina que dependemos totalmente da graça para vencermos o pecado. E não somente isso, podemos ter a certeza de que venceremos nossos pecados, ainda que progressivamente, pois Deus nos predestinou para sermos feitos à imagem de seu Filho. Romanos 8, 26 a 30. Quando falamos em vencer o pecado, não estamos falando de evitar a condenação ou escravidão do pecado, pois isso já foi resolvido na cruz. Estamos falando de vencer a nossa velha natureza, que nos persegue, a qual devemos matar dia após dia. Lucas 9, 23, Colossenses 3, 5, 1 Pedro 4, 1. Outro fator digno de alegria na santificação é a nossa preservação, que a teologia costuma chamar de perseverança dos santos. Essa doutrina ensina que Deus não apenas nos salva e transforma, mas nos preserva até o dia de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Apesar de ser um ensino evidente nas Escrituras, João 10, 28, muitos cristãos relutam em aceitá-lo, afirmando que o crente pode cair da graça, ou seja, perder a sua salvação. Quão feliz é o crente que desfruta da certeza de sua salvação! É motivo de muita alegria saber que, apesar das tentações e dos muitos ataques do mundo, da carne e do diabo, Deus nos garante a vida eterna. Alegremo-nos mesmo em meio às lutas diárias e adversidades, pois temos a garantia de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Doutrinas frias e sem vida? As doutrinas da graça aquecem nosso coração, servem-nos de estímulo à vida cristã e de motivo de muita alegria. Se não as tomarmos como referência, certamente não suportaremos as desventuras e sucumbiremos em meio às tribulações, fraquezas, em um mundo de oposição moral, espiritual e intelectual ao cristão. Estude essas maravilhosas doutrinas bíblicas e apegue-se a elas, que lhe sirvam de instrumento de alegria e paz nas lutas diárias. Como as doutrinas da graça podem ajudá-lo a ter uma paz que o mundo não conhece. Estude e se alegre com as promessas de Deus, com as garantias de Deus. Quando olhamos para dentro de nós, vemos que a garantia que temos é de derrota. Mas quando olhamos para o poder soberano de Deus, o poder soberano de sua graça, o poder soberano de seu amor, de seu perdão, de sua salvação, o poder soberano daquilo que Cristo realizou na cruz, nosso coração descansa, ele tem paz, porque vemos nessa soberania de Deus a garantia de nosso perdão, de nossa salvação, de nossa santificação, de nossa vitória sobre o pecado, do amor de Deus. Nós vemos a garantia da nossa vida eterna. É por isso que o crente pode afirmar que ele é salvo para sempre. O verdadeiro crente goza de paz e alegria indizíveis, cheia de glória, porque a garantia da sua salvação não está em si mesmo, mas no Salvador, Cristo Jesus. Ele sim é poderoso para salvar. Que Deus nos abençoe.